96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Você se vê na mídia? Vamos abrir o bico antes que o mundo acabe. Esse é o tema do ERECOM, Encontro Regional de Estudantes de Comunicação Social, que terá sede na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz. O ERECOM vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril e a ENECOS, Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social, faz um chamado a todos os estudantes de comunicação para construir esse encontro com eles. Para você saber como fazer para participar, entre em contato com as mobilizadoras locais pelo e-mail anieleraquel, com 2 L's, @gmail.com ou anielteixeira@hotmail. Entre em contato pelo telefone 9979-4331. Participem e vamos abrir o bico antes que o mundo acabe. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11h30. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, a Manuele Madeira. No Boletim Esportivo, notícias sobre o UFC, resultados do Master 1000 de Miami, da Liga Feminina de Basquete e Superliga de Vôlei. No Bola na Rede, as notícias sobre o futebol regional, nacional e internacional, além dos resultados dos jogos que aconteceram ontem. E no nosso Por Tabela de hoje, Luiz Carlos, presidente da Federação Piauiense de Xadrez. Continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, duvidar não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Universitária Esportiva. Por tabela. Estamos começando mais um Por Tabela e recebemos o presidente da Federação Piauiense de Xadrez, Luiz Carlos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia. Bom, aconteceu nesse último final de semana um campeonato aberto nacional, o Memorial Luiz Rego, que contou com a participação de 64 enxadristas de todo o país. Como é que você avalia esse campeonato? O campeonato correspondeu às nossas expectativas, inclusive até superou as nossas expectativas, né? Tivemos a participação de enxadristas do interior do Piauí, enxadristas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Tocantins, do Maranhão, do Ceará. Então, participação de veteranos, de crianças, né? E a participação de estudantes de escolas públicas e privadas, né? Geralmente o que se pensa é que o xadrez só se pratica na escola, mas esse campeonato, por exemplo, classificou o enxadrista José Gomes, filho, para a semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto. Isso quer dizer que temos na nossa capital local para treinos e mais pessoas competitivas na modalidade? A Federação Piauiense de Xadrez, ela foi fundada em 1994, mas antes já existia xadrez no Piauí, né? Então, em 94 começa a participação do xadrez no Piauí de uma forma com federação e tudo, né? Nós temos um clube que funciona atualmente na Avenida Dom Severino, ali próximo ao Coco Bambu, né? E nós temos um site, né? Vocês podem acessar e pegar maiores informações, que é www.fpix.org.br. Então, qualquer informação mais detalhada sobre o clube funciona aos sábados a partir de 3h30 da tarde, vai até 7 da noite. Então é um local onde as pessoas praticam, jogam xadrez todo final de semana. Nesse sábado, nesse horário, tem um pequeno torneio que a gente chama Blitz, de 5 minutos para cada jogador. Na semana seguinte é o que chama de Relâmpago, 10 minutos para cada jogador. E na outra semana
um campeonato de 21 minutos. Geralmente encerra nesse dia, né? No próprio sábado encerra. E nós temos eventos maiores, com um tempo maior de reflexão. Esse evento que aconteceu aberto do Brasil, o tempo de reflexão de 2 horas para cada jogador. Então, uma partida pode durar 4 horas. Né? Então, falando nessa questão do ritmo, tem partidas que são jogadas por correspondência. Né? Então, leva mais tempo, aí pode levar 1 mês até 1 ano, dependendo da resposta do adversário. Tá? Então, no xadrez, aqui no nosso xadrez, nós praticamos há muito tempo e nós temos um clube que, como eu falei, está na Avenida Dom Severino, e funciona aos sábados. Quando tem evento, a gente entra durante a semana, dependendo da disponibilidade dos enxadristas. Repete pra gente só o horário e o local que acontecem esses torneios. Bem, o local é na Avenida Dom Severino, em frente ao Coco Bambu. Eu não tenho um número de cabeça, mas se você pegar o site, lá no site vai ter. O site é www.fpix.org.br. É o site da Federação Piauiense de Xadrez, né? É pago ou não? Bem, geralmente essas atividades são pagas, porque a federação e o clube de xadrez não recebe subsídio do governo, né? E nem é pago por nós, que gostamos de praticar xadrez. O xadrez hoje é praticado também pela internet, eu também jogo pela internet. Mas o fascínio do xadrez está na face a face, você enfrentar um jogador na sua frente. Embora também na internet a gente possa jogar com uma pessoa que está no Japão, nos Estados Unidos, e você possa dialogar via chat, mas o corpo a corpo, a presença que é fundamental. Tá, toda a emoção do xadrez é a presença ali, cara a cara. Vale muito aquela questão voltando agora com um outro esporte, o pôquer, não? Essa questão mesmo do face a face? Bem, o poker também é jogado pela internet, tem crescido muito o poker, né? E é tido como um esporte também intelectual, como xadrez, né? Já parece que não estão mais nem vendo o poker como um jogo de azar. Que o xadrez não é um jogo de azar, é um jogo de estratégia, um jogo de raciocínio, né? Mas é isso. Bom, como é que aconteceu a divulgação desse evento? Bem, a divulgação hoje, ela começa com bastante antecedência usando os sites especializados, né, no xadrez. Então, tem vários sites que divulgam, né, para um público mais militante no xadrez. Né? E para a gente atingir públicos novos, nós tivemos que mandar release para a imprensa local, né? E a partir desse release que a gente mandou para alguns órgãos, ganhou corpo e a gente começa a ser procurados pela imprensa de modo geral. Então a divulgação ela teve nas principais emissoras de televisão, foi nos jornais, né? E nos sites. Ninguém fez nem cartaz nem nada, mas só isso já foi suficiente para divulgar. Inclusive pessoas que jogam xadrez há bastante tempo não sabiam, né? E a partir da divulgação tomaram conhecimento e se inscreveram. Até um colega nosso do meu departamento aqui da Universidade Federal não sabia que eu jogava xadrez, encontrei com ele lá por mercado. Se é você, é o presidente, sou eu, no mesmo departamento. Veja como são as coisas, né? E teve a presença de público esse evento? Sim, as mães e as esposas, né? As mães dos filhos que levaram seus meninos para ficar os pais acompanhando, e as esposas não só daqui, mas também principalmente quem veio de fora, que alguns jogadores trouxeram suas esposas e ficavam lá tietando. Contamos hoje com o Luiz Carlos nos nossos estúdios, ele que é presidente da Federação Piauiense de Xadrez. Vamos lá, vamos voltar aqui. A Federação Piauiense já tem o seu calendário, né? Quando será o próximo evento? Bem, no segundo, nós não definimos ainda a data, né? Mas no segundo semestre nós teremos o Campeonato Piauiense de Xadrez desse ano, né? Essa data será definida, mas o ouvinte que se interessar pode, como eu falei, acompanhar pelo site e no momento oportuno, no segundo semestre, nós vamos definir a data. Como falei, toda semana tem pequenos torneios,
com tempo de reflexão 5 minutos, 10 minutos e 21 minutos para cada jogador. Então toda semana qualquer enxadrista que goste de jogar xadrez pode comparecer ao clube e disputar um pequeno torneio que começa e termina no mesmo dia. E quem não sabe jogar nada de xadrez pode também comparecer, tentar a sorte lá, aprender a jogar, quem sabe? Bem, sempre precisa de alguém para ensinar, mas a gente tem recebido pessoas que a gente pode chamar com nível fraco, está ainda com nível fraco, começa a comparecer ao clube e vai desenvolvendo. À medida que vai jogando, começa a perder bastante, mas chega uma hora que ela começa a ganhar. Acontece muito. Chega lá um garotinho que começa a perder, que praticamente quase desiste, mas hoje já ganha de mim. Então é uma coisa que depende da prática, depende da insistência e da boa vontade. Esse evento que aconteceu no último final de semana foi nacional, mas a federação realiza os torneios regionais, né? Elas vão acontecer basicamente sempre, por exemplo, como se aconteceu no auditório da UAB. Não tem, no caso, lugares fixos, como, por exemplo, esse prédio na Dom Severino, para acontecer eventos dessa magnitude. O espaço nosso lá é um espaço pequeno, cabe no máximo 30 pessoas. Como era um aberto do Brasil, a previsão era nessa faixa de 60 a 80 pessoas, então não caberia num espaço pequeno. E aí, graças ao patrocínio, ao apoio da OAB, que cedeu aquele espaço, teve até que tirar uma divisória que separa 2 salas da escola superior que tem lá, magistratura, né? O local aconteceu lá. Então, não é em todo local que dá para funcionar, que acontecer um evento dessa magnitude. Bom, nós temos atletas de destaque nacional aqui do Piauí. Bem, nós tivemos no passado jogadores que chegaram a ganhar o JEB, Jogos Estudantis, né? O caso do Caio, né? Caio Salles, e tivemos vice-campeão. Atualmente nós temos jogadores com um bom rate feed, mas ainda aquém dos jogadores de ponta, né? No Brasil. Mas nesse evento nós tivemos a felicidade de contar com o terceiro lugar. O terceiro colocado foi um jogador piauiense, né? E conseguiu superar jogadores até com rate bem acima do dele, né? O que é o rate? Rate é uma forma de medir o nível do jogador. Então nós temos um rate nacional, que é da Confederação Brasileira de Xadrez, CBX, e temos um rate da FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez. Então o rate que vale mais é o da FIDE, que é o da Federação Internacional. Então, quem tem um rate de 2.400, só para você ter uma ideia, esse jogador que ganhou o campeonato, Giovanni Veskov, ele tem um rate de 2.600. O jogador que ficou em segundo tem um rate de 2.500. Então, o meu rate é perto de 1.900, só para você ver a distância que há entre o meu rate e o rate dele. Então, isso mede a força do jogador, esse rate, né? Tá. Bom, conversamos hoje aqui com o Luiz Carlos, presidente da Federação Piauiense de Xadrez. Quem quiser mais informações pode acessar o site www.fpix.org.br. Repetindo, www.fpix.org.br. Bom, Luiz Carlos, divulga pra gente a classificação do campeonato, por favor. Bem, em primeiro lugar foi o Giovanni Veskov, um jogador que já ganhou o Campeonato Brasileiro 6 vezes. Em segundo lugar, Darcy Lima, o Giovanni do São Paulo. O Darcy Lima, do Rio de Janeiro, ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro. Em terceiro lugar, o piauiense José Gomes Filho. Em quarto lugar, Guilherme Vilela, de Tocantins. Quinto lugar, Antônio Inácio, do Ceará. Sexto lugar, Iago, de Pernambuco. E sétimo lugar, Pedro Lima, do Ceará. Aí nós tivemos, como é um evento democrático, além desses jogadores de ponta, nós tivemos ainda o melhor feminino, que ficou com Raíssa Moraes do Nascimento. Na categoria feminino sub-14 ficou com Vitória Almeida Bandeira. No masculino, no jovem sub-14, João Gabriel Soares Ferreira. Sub-16, Pedro Pires Souza. E sub-18, Alisson Santos. É um aluno da Vila da Paz, esse que já
um jogador muito forte. O melhor piauiense ficou com Edilson Farias, né? Segundo o melhor piauiense, o Ayrton Bastos. O melhor jogador do interior foi um jogador de Água Branca de nome Rubens Oliveira. E o melhor veterano é Edmar Monte, do Ceará. E onde é que o José Gomes Filho vai disputar o nacional, a fase nacional? Bem, esse local ainda não foi definido pela CBX, né? Mas geralmente acontece no segundo semestre, né? E aí, tão logo tenhamos essa informação, eu posso vir aqui e passar essa informação para vocês. Adoraríamos ter você aqui. Bom, muito obrigada pela sua presença. Esperamos ter você aqui mais vezes, sempre que possível. Com certeza e com fé em Deus. Universitária Esportiva volta já. Chuva na cidade quente é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Chuva na Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Renan Barão vai encarar Jeff Hoogland no dia 7 de julho pelo UFC 148. Hoogland tem apenas uma luta no UFC, em julho do ano passado, quando venceu Donnie Walker por decisão unânime. O brasileiro, por sua vez, não perde há 29 lutas, sendo o detentor da maior invencibilidade do Ultimate. Seu último combate foi no UFC 144, em fevereiro, contra Scott Jorgensen, quando venceu por decisão unânime dos jurados. A organização também confirmou mais um duelo entre pesos médios para o mesmo evento. Além de Heath Franklin versus Coog Lee, o inglês Michael Bisping e o americano Tim Bosse se enfrentam. Em janeiro desse ano, Bisping foi derrotado por Chael Sonnen por decisão dos jurados, na luta que valia o direito de desafiar Anderson Silva pelo cinturão da categoria. Boetes, por sua vez, vem de uma vitória por nocaute sobre o japonês Yushin Okami, no UFC 144, em fevereiro. E o Brasil não começou bem o Master 1000 de Miami. Os brasileiros Rogério Silva, Ricardo Melo e Júlio Silva não conseguiram nem passar da fase de qualifying do torneio na Flórida. Rogerinho foi eliminado pelo ucraniano Sergei Bubka ao perder o confronto por 2-0. Já Júlio Silva caiu diante do alemão Tobias Rank, abandonando a partida logo após perder o primeiro set por 6-2. Por último, o campineiro Ricardo Melo foi superado pelo canadense Frank Devenck, com um duplo 6-4. Se tivesse passado, seria sua 7ª participação no torneio. Com isso, somente Thomas Bellucci, que já começa na chave de simples, vai representar as cores verde e amarela. Bellucci conheceu ontem seu primeiro adversário no Master 1000 de Miami. O brasileiro número 47 do mundo enfrentará o português Frederico Gil, 85º do ranking e último a entrar no torneio. A data da estreia ainda não foi marcada. O brasileiro só enfrentou o português uma vez no Brasil Open de 2009 e venceu. Se vencer dessa vez, enfrentará o alemão Philippe Kohlschreiber. O vencedor enfrentará possivelmente o francês Jo-Wilfried Tsonga. E o Maranhão foi eliminado pelo Catanduva de São Paulo por 75-66. Contudo, a frustração deu lugar à satisfação de ter chegado à segunda fase, logo no primeiro ano de disputa do Maranhão Basquete. Catanduva enfrenta Ourinhos na semifinal. Ambas as equipes são de São Paulo. O time treinado por Betinho Lima e estrelado por Isiane, mais uma vez sextando a partida desta feita com 27 pontos, terminou a primeira fase na 6ª colocação e nesse primeiro playoff. Contra o Catanduva, venceu o primeiro jogo em São Luís por 69-64, mas perdeu os 2 seguintes em São Paulo. Com a eliminação, as jogadoras devem ser liberadas. O planejamento para a próxima temporada já começou.
Isiane, que também auxiliou na montagem do time, anunciou que fará novamente esse papel pensando já em 2013. A vantagem desta vez é que as negociações com as jogadoras começaram bem cedo, diferente deste ano, quando o Maranhão até estreou por último em decorrência do atropelo na preparação. E na outra semifinal, o Santo André derrotou o São José por 76-69, conquistando a vaga para a semifinal da Liga de Basquete Feminino. A partida foi a terceira da série melhor de 3 das quartas de final. O time do ABC enfrenta o Americano na semi. O primeiro confronto será nesta sexta-feira em Santo André. O circuito Banco do Brasil de vôlei de praia chega a João Pessoa na próxima sexta-feira, dia 23. Será disputada nas areias da praia de Cabo Branco, a terceira etapa da competição. Ao todo, 16 duplas masculinas e 12 femininas disputam o título na arena. A novidade nesta etapa de João Pessoa é que pela primeira vez na temporada haverá jogos à noite. A dupla Juliana e Larissa e o cearense Franco podem conquistar o Hexa em areias paraibanas. A dupla feminina já foi campeã em João Pessoa nos anos de 2004, 2005, 2006, 2010 e 2011. Já Franco foi vencedor na etapa pessoense em 1991, 1996, 1997, 2006 e 2007. E a Federação Internacional de Voleibol confirmou os candidatos que disputarão as eleições presidenciais da entidade, que acontecerão entre os dias 19 e 21 de setembro. O brasileiro Ari Graça, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, é um dos candidatos confirmados. Os adversários do brasileiro na votação serão Doug Beal, presidente da Federação dos Estados Unidos, e Chris Swatch, que comanda a Federação da Austrália. O mandato será válido entre os anos de 2013 e 2016. O presidente eleito irá suceder o chinês Ji Hong-wei, que está à frente da Federação Internacional de Voleibol desde 2008, e irá se tornar o quarto mandatário da história da entidade. Ari Graça lançou candidatura em dezembro do ano passado e conta com o apoio de 4 confederações continentais, da Ásia, da África e da NORCECA, que é a América do Norte e Central. O Rio de Janeiro levou um susto na primeira rodada dos playoffs da Superliga Feminina. Jogando fora de casa, o time foi derrotado pelo Mackenzie no tie-break, mas Bernardinho havia deixado a vantagem do mandado de quadra para a partida decisiva e soube fazer muito bem proveito do apoio da torcida. Atuando no Maracanãzinho, a equipe carioca teve o desempenho esperado e com a vitória por 3-0 na noite de ontem, avançou às semifinais da competição nacional. Agora o Rio de Janeiro vai enfrentar o Vôlei Futuro, que terminou a primeira fase na terceira posição e eliminou o Praia Clube nas quartas, vencendo os 2 confrontos. O nadador australiano James Magnussen cravou ontem um tempo de 47 segundos e 10 nos 100 metros livres no campeonato local e chegou perto do recorde mundial que pertence ao brasileiro César Cielo. A marca de Cielo, o melhor tempo da história nessa modalidade, é de 46 segundos e 91 milésimos de segundo, obtida no Mundial de Roma em 2009. O mesmo Magnussen, mesmo sem conseguir bater o recorde, tomou o título mundial de Cielo no ano passado ao levar o Mundial de Xangai. A competição australiana serve para definir a equipe que representará o país da Oceania nos Jogos Olímpicos de Londres. O segundo melhor tempo local foi feito por outro esportista bem jovem, James Roberts, de 19 anos, que cravou 47 segundos e 63. Cielo é o atual detentor da medalha de ouro nos 50 metros livres, obtidas nos Jogos de Pequim, e foi bronze nos 100 metros livres na mesma competição, e também o campeão mundial dos 50 metros livre. E notícia boa no handebol, a seleção brasileira feminina de handebol foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Handebol Júnior. A seleção brasileira venceu o Uruguai por 37-33, garantiu mais um título. As brasileiras terminaram o Pan-Americano invictas, com 5 vitórias em 5 jogos. Também registraram o melhor ataque e a melhor defesa. Foram 196 gols marcados e 100 sofridos. Tanto o Brasil quanto o Uruguai estão classificados para o Mundial da República Tcheca em julho. E hoje tem amistoso de handebol. A seleção brasileira feminina joga com a Noruega ao meio-dia. O jogo é um preparo para os Jogos Olímpicos de Londres. O jovem piloto brasileiro Pedro Cardoso, de 12 anos, conquistou o título do Florida Winter Tour, um dos principais campeonatos de kart dos Estados Unidos. O garoto disputava na categoria Rotax Minimax. O título foi conquistado após 3 etapas de campeonato, nas quais o piloto conseguiu 7 vitórias em 12 corridas entre janeiro e março. Universitário Esportiva volta já. Aproveitando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembramos que muita gente por aí é. E isso faz muito mal aos outros se a gente não ficar atento.
Tem gente que é, mas nega. Tem gente que não é e nem liga pra isso. E tem gente que tem vergonha de ser. E você, é? É preconceituoso? A AIDS não tem preconceito. Previna-se. Ministério da Saúde, Governo Federal. 96,7 Universitária Esportiva. Bola na rede. O Comercial viajou ontem para Fortaleza. O time de Campo Maior enfrenta o Fortaleza pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, que vai acontecer amanhã no estádio Presidente Vargas. O técnico Fernando Polozzi terá desfalques para o confronto contra o atual líder do Campeonato Cearense. Polozzi não vai poder contar com os laterais Birimbau e Wesley. Birimbau sofreu uma lesão muscular na coxa direita na final do torneio da movimentação e ainda não se recuperou. E o Wesley torceu o joelho direito no treino de domingo e também está fora da decisão. Sem o Wesley, titular do lateral esquerdo do Comercial contra o Fortaleza, o técnico Polozzi deve optar por Ismael. Já Berimbau deve ser substituído por Alemão, contratado por empréstimo junto ao Piauí, especialmente para disputar a Copa do Brasil. Para se classificar, o time piauiense, que perdeu a primeira partida por 3-2, precisa vencer o tricolor cearense por 2 gols ou mais. Ricardo Teixeira renunciou ontem, de forma irrevogável, ao cargo de membro do Comitê Executivo da FIFA, indicado pela Conmebol. O dirigente, que se afastou há uma semana da presidência da CBF, do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, anunciou a nova decisão em carta dirigida ao presidente da Conmebol, Nicolás Leoz. Na carta, Ricardo Teixeira alegou motivos particulares para deixar o cargo, que ocupa desde 1994. Ele agradeceu ao presidente da Conmebol, aos membros do Comitê Executivo e aos presidentes das Federações Nacionais da América do Sul pelo apoio e colaboração. A renúncia à presidência da CBF ocorreu no último dia 12, depois de 23 anos de gestão. Teixeira saiu em meio a uma forte campanha contra a sua gestão, além de atritos com o governo federal sobre a organização da Copa do Mundo. O primeiro boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano no Rio de Janeiro sobre a saúde de João Avelange, que foi internado na noite de domingo com um quadro infeccioso, indica que o caso é delicado. Uma nota assinada pelo cardiologista João Mansur Filho diz que o dirigente de 95 anos tem recebido tratamento com antibióticos na unidade coronariana do hospital. O próximo boletim será divulgado hoje e não há previsão de alta. Em maio de 2010, Avelange foi internado no mesmo Samaritano com uma infecção na face. Em dezembro do ano passado, o dirigente pediu desligamento do Comitê Olímpico Internacional. Na carta de renúncia, alegou motivos de saúde pela decisão. E notícia boa sobre Fabrício Muamba, meia do Bolton, que sofreu uma parada cardíaca durante uma partida da sua equipe no último sábado. O jogador já respira sem a ajuda de aparelhos e reconheceu familiares, informando o clube inglês. Ainda assim, a unidade médica destaca que o estado de Muamba segue crítico e por isso ele permanece internado na unidade de terapia intensiva com acompanhamento contínuo. A boa notícia chegou no momento em que no estádio do Bolton acontecia uma grande reunião de torcedores para rezar pelo jogador congolês. Horas antes, o hospital já havia emitido um boletim médico anunciando ligeiros sinais de melhora na saúde do jogador, que havia movimentado os braços e pernas. Além disso, seu coração batia sem a necessidade de medicação. O site oficial do Barcelona divulgou um comunicado admitindo um erro na contagem de gols realizados nos últimos meses. Segundo o clube espanhol, a nova análise feita coloca o argentino Lionel Messi a apenas um gol de se igualar ao maior artilheiro da história da equipe em jogos oficiais, César Rodrigues. Messi se aproximou consideravelmente da marca ao anotar 5 gols na vitória por 7-0 sobre o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões. Relacionado para o duelo do meio desta semana, diante do Granada, o atacante do clube catalão poderá estabelecer um novo recorde em sua carreira se balançar as redes em 2 novas oportunidades. Pelo campeonato inglês, jogam hoje Aston Villa e Bolton às 16h45. E às 17 horas é a vez de Blackburn e Sunderland. Os jogos ainda são válidos pela 29ª rodada do campeonato inglês. E hoje também tem rodada da Libertadores. O Emelec joga com o Lanús às 20h15 pelo grupo 2. E no grupo 3, o Bolívar enfrenta o Júnior Barranquilla às 22h30. Infelizmente, o Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro.
e Emanuele Madeiro. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Universitária Esportiva volta amanhã às 11h30. Sintonizem na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.